Amém. Amém, meus irmãos. Só dando uma repassada então, naquilo que nós vimos na aula passada, nós falamos a respeito da língua que Deus usou, né, para escrever e para comunicar, né, a sua palavra. Ele usou os autores bíblicos, mas usou em línguas humanas, línguas reais, dentre elas o hebraico, um pouquinho de aramaico e o grego, e essas foram as línguas usadas para comunicar a nós a palavra de Deus. E o Novo Testamento, né, em especial no grego, né, e depois nós temos a famosa Septuaginta, que muitos conhecem, é a tradução, né, para o grego também do Velho Testamento. Então nós temos aí toda a Bíblia em grego, já naquele período em que os autores bíblicos estavam escrevendo o Novo Testamento, eles usavam muito do que o próprio autor de Hebreus, que nós estamos na série de exposição, as citações que ele usa do Velho Testamento, as versões é sempre da tradução do hebraico para o grego. Ele não usa do hebraico direto. O próprio autor de Hebreus, ele está usando a Septuaginta, né? Como que a gente sabe isso? Quando a gente compara o que ele escreveu com o que está escrito na Septuaginta. Então ele usa a linguagem já no grego. Então por isso que o grego bíblico para nós é muito importante compreendermos ele, entendermos, principalmente algumas nuances, alguns detalhes. Não precisamos todos, e como eu disse, eu respeito e entendo o tempo dos irmãos, nem todos vão se aprofundar em nenhuma outra língua para compreender o texto bíblico, e no português nós podemos compreender muito bem e entender muito bem, porém, muitas vezes nós nos deparamos com pregações, nos deparamos com alguns estudos que citam o grego, citam palavras gregas, e às vezes como uma chancela de autoridade, né? Você já viu isso? Quando a pessoa pega o púlpito, chega no púlpito e diz, mas no grego diz isso, então por isso é isso, isso e isso. E pode ser que ele esteja correto, mas muitas vezes nós vemos também uma extrema má interpretação do grego bíblico, às vezes uma tradução mesmo errada e uma má interpretação do que o grego realmente queria dizer. E muitas vezes acontecem as famosas falácias. O que são as falácias? Alguém disse algo, alguém ouviu, acreditou sem checar e espalhou como se fosse uma verdade, e aquilo virou uma verdade universal. Uma delas dentro do grego bíblico é o uso de ágape e filéu, que muitas vezes para nós é dito, e provavelmente você já ouviu em algumas pregações, a respeito de dizer que ágape é o amor de Deus e filéu é o amor de irmãos, né? E muitas vezes até definem e dizem que há um terceiro amor, que é o eros no grego também, que é esse amor mais romântico, né? Mas quando nós olhamos, e o que eles definem isso na verdade? Quando eles usam bastante o texto lá de Jesus com Pedro, né? Quando Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, eu te amo. Então eles vão dizer, né, que no final, Jesus só aceita porque no final Pedro respondeu com amor ágape, né? E todo o tempo ele estava respondendo filéu, Jesus dizia ágape e ele respondia filéu. Mas isso é uma inverdade, né? Primeiro porque o próprio Jesus pergunta também com filéu, ele usa essa palavra como filéu também. E ágape e filéu, elas são intercambiáveis, não é essa definição toda, essa separação de que um é amor de irmão e o outro é o amor de Deus incondicional, não existe isso nas escrituras, tá bom? Né? Por quê? Como que nós detectamos isso? Pelo próprio uso da palavra. Então lá quando Paulo vai dizer que Demas amou o presente século, no seguinte que ele abandonou Deus e amou este século, não é amor filéu, é amor ágape que está escrito ali. Então como que isso é o amor de Deus incondicional? Se agora Demas está amando esse mundo tão profundamente. Então não tem isso, né? E várias outras ocorrências de o próprio Cristo dizer que ama, né, o Pai e o Pai o ama, ali não está escrito ágape, está em filéu. Então são termos simplesmente intercambiáveis, como hoje no nosso português, falar é amor e paixão, quase que são a mesma coisa, não tem diferença. Na mente de alguns grandes escritores, talvez haja uma diferenciação, use o termo, mas quando nós mesmos falamos corriqueiramente, a gente pula de um para o outro, sabe, muda e não faz diferença alguma, e é isso que está acontecendo ali no grego, tá bom? Então quando alguém vem e quer definir exatamente uma palavrinha, é bom checar antes, não só sai acreditando, calma, respira fundo, pode ser verdade? Pode realmente, mas respira fundo, pesquisa primeiro para depois compreender, senão a gente fica naquela de vendi como comprei, né? Eu fiz muito isso na minha vida, né? Até aprender, né? Então recebia algo, simplesmente espalhava, né? Essa falácia mesmo, eu sou um dos grandes propagadores dela no passado, então não nego meus erros e minhas falhas, porém nós precisamos ter esse critério em nossa compreensão de checarmos primeiro para depois passarmos. Outro também exemplo que
é muito enfático, e esse, se você não ouviu o anterior, deixa eu ver, quantos já tinham ouvido esse anterior aqui? Deixa eu ver. Alguns, né? Não são todos. Mas esse provavelmente você já ouviu, que é a nossa palavrinha igreja, né? Que no grego é eclesia, né? O acento está lá no ia, não é eclésia, é eclesia, né? Então, essa palavrinha muitas vezes é trazida para nós no meio de pregações, o uso de que é a mistura de duas palavras, que é para fora ou fora, e eclesia, que é o chamado, né? Kalel, na verdade, que é a palavra, mas que é kalel da eclesia, e é chamados para fora, como se fosse esse sentido de que, e nas pregações eles dão o sentido de que a igreja, então tem esse, como Jesus chamou e deu nome para nós de igreja, nós somos chamados para fora das quatro paredes, para pregar aí afora, para pregar para as pessoas do mundo, né? E colocam um peso teológico e o ensino que não existe na palavra. Primeiro, porque não há essa junção das duas palavras. Eclesia é uma palavra real, completa, que ela existe, ok? Existem algumas palavras compostas por duas sim no Novo Testamento, mas esse não é um caso dela. É uma palavra que simplesmente significa assembleia, e o uso dela sempre foi para uma reunião política, uma reunião de assembleia, só isso, nada mais do que isso. E quando Jesus está dizendo, esta é a minha igreja, essa é a minha assembleia, sobre esse povo edificarei a minha igreja, ele está falando de um povo que se reúne em uma nova política agora, porque nós somos cidadãos dos céus, fazemos parte de um novo reino. Então é só essa ideia de uma nova composição, uma nova reunião. Então era famosa a eclesia romana, então eram cidadãos romanos que se juntavam, sentavam para discutir sobre a política daquela nação. Normalmente acontecia isso quando eles eram enviados de Roma para colonizar uma outra nação. Não tem um nome melhor para isso aqui na minha cabeça, mas eles iriam para transparecer ou transmitir a cultura romana. Então eles falavam, vamos enviar uma eclesia romana, que é um grupo que se reúne político de todas as faixas, tinha um sapateiro, açougueiro, de todo mundo, e eles enviavam para uma cidade grega, lá em Corinto, em Éfeso, e essa eclesia iria ali estabelecer a cultura romana entre aquele povo. Então basicamente é essa a ideia da igreja, e não tem nada a ver com chamados para fora. Parece bonito, parece legal, é algo que podemos falar sobre nós, sim, que devemos ir e pregar lá fora, sim, claro, mas não tem nada a ver com a eclesia, não tem nada a ver com o nome da igreja, não tem nada a ver com o que Cristo determinou e definiu para a igreja. Podemos simplesmente usar o que Cristo disse, que é Mateus 28, simples, a grande comissão, fomos chamados para pregar o evangelho, para fazer discípulos de todas as nações, amém, amados? Então isso já é suficiente para nós, não precisamos distorcer um sentido de algo para dar um sentido espiritual e poder comover pessoas, podemos simplesmente usar o que Cristo usou e isso já nos basta. Amém? Então só alguns exemplos aqui do quão importante é compreendermos a língua, porque isso nos leva, né, a não cair nesses erros ou nessas falácias, tá bom? Se der tempo no final eu dou mais um outro exemplozinho aqui de grego. Depois nós falamos também que é importante entendermos o mundo, o ambiente onde o texto veio a nós, que é o cenário político, né, as divisões entre os reinos, conflitos da época, o cenário cultural e religioso, entender quando foi escrito, como que a cultura estava correspondendo ali, as religiões e também os valores sociais, como eles compreendiam, né, a santidade, a pureza, as relações entre os seres humanos ali, certo? E agora, entrando no nosso ponto onde nós paramos, que é no ponto 3, que a carta chegou com destinatário. Sim. Pode sim. Esquentou aí? Pode ligar os ventiladores. Se alguém não recebeu, os irmãos não pegaram a apostila na semana passada? Bem, entrega para mim, por favor. Então nós paramos exatamente aqui em a carta que chegou com destinatário, nosso ponto 3, aí na página 66. Quem entrou depois, irmãos, no curso, depois você pode me pedir o restante das apostilas, só para explicar, porque todo o curso nós estamos montando ainda, no decorrer que estamos ministrando, então a gente sempre está 2, 3 aulas só à frente, tá bom? Então a apostila está sendo impressa, entregue matéria por matéria, então não está pronta. Agora quando nós terminarmos, a gente vai compilar tudo junto e vamos entregar depois para quem iniciar o curso completo, tá bom? Só para lembrar, quem quiser das outras matérias para ler pode me solicitar. Ok, então a carta que chegou com destinatário.
Vamos então compreender o discurso, ou quando nós tentamos compreender o discurso "Eu Tenho um Sonho" de Martin Luther King, né, aquele famoso discurso dele quando ele vai falar a respeito da escravidão nos Estados Unidos, a segregação racial, e ele faz aquele belo discurso, né, as leis e as segregações raciais que existiam naquela época, sem nós compreendermos elas, sem nós compreendermos o contexto do que estava acontecendo ali, né, os movimentos pelos direitos civis, em que até hoje isso ainda existe ainda nos Estados Unidos, é complicado lá, existem igrejas só de negros, existem igrejas só de brancos, claro que muitos já romperam isso, mas ainda infelizmente existe isso lá. Mas quando Martin Luther King se levanta, né, para combater tudo isso, nós temos um contexto de grande segregação racial, né, onde havia barbearia somente para negros, então, né, negros não iam na barbearia onde brancos cortavam o cabelo, existiam supermercados, vendas, lojas nas quais negros não podiam entrar. E quando ele levanta e faz esse discurso, né, histórico de rompimento civil, da quebra de algo que nós podemos chamar inclusive de maldito e pecado naquela época, da segregação racial, mas nós só podemos compreender o discurso dele quando nós compreendemos todo esse contexto, quando nós entendemos o que estava acontecendo ali, a dor daquelas pessoas, né? Quando nós compreendemos toda a luta que elas passavam, que os negros passavam ali, que lutavam para ter os seus direitos civis, ter os seus direitos humanos estabelecidos ali. Sem contexto, ao ler simplesmente aquele texto, parece algo bonito, legal, mas não há um grande peso para nós, não há um simbolismo, um significado real para nós. E com os textos bíblicos é a mesma coisa, se nós não enxergarmos, se nós não compreendermos exatamente o contexto do que está sendo estabelecido, nós teremos uma grande dificuldade de compreender e de entender o texto bíblico, né? Os irmãos podem perceber que sempre quando eu começo uma série nova, né, de exposição bíblica, nós já fizemos de Filipenses, já fizemos de Efésios, já fizemos do Sermão do Monte, estamos na de Hebreus. Sempre quando eu começo, eu dou todo o contexto daquele texto, o que está acontecendo aos irmãos, e eu vou repetindo parte dele, porque sempre tem gente nova chegando, para ninguém ficar muito perdido. Mas sempre na primeira exposição eu dou uma grande introdução, eu mostro, né, aonde nós estamos, o que estava acontecendo, situado ali no texto, porque entender o contexto do que está ao derredor vai nos ajudar muito na interpretação do texto bíblico. Olha o que diz 2 Coríntios, no capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus em Corinto, juntamente com todos os santos em toda a Acaia. Pode vir aqui para frente, irmãos, tem muita cadeira aqui, tem lugar ali também, podem entrar, fica à vontade. Mesmo que tem gravação, por causa do neném pode, mesmo que tem gravação, os irmãos podem entrando aí, não tem problema não, fiquem sempre à vontade. Então você percebe, irmãos, que aqui na descrição que nós acabamos de ler, de 2 Coríntios, nós temos um endereço com o qual Paulo está estabelecendo aquilo que ele escreveu, ok? Então ele está dizendo, olha, eu e Timóteo estamos escrevendo a igreja de Corinto, juntamente com todos os santos em toda a Acaia. Então ele está ali estabelecendo para quem, para onde, como ele está escrevendo. Está aqui já na descrição, e a maioria dos textos bíblicos, das cartas, nós temos uma definição como essa, a maioria, algumas não tem. Romanos está no final, eu sempre digo que Romanos a gente tem que ler de trás para frente, quando você lê os capítulos de trás para frente fica mais claro para você, você começa lá, você entende para quem é, a quem Paulo está falando, aquela lista grande de nomes, aí depois você consegue compreender melhor toda a carta aos Romanos. Então tudo, quando você entende para quem, como, né, o porquê está sendo escrito, vai ajudar muito na hora de nós interpretarmos o texto bíblico. E se o contexto histórico geral, ele é o cenário para nós de algo que estamos vendo, o contexto histórico específico, ele é um enredo, para me descobrir e descortinar o que o texto está dizendo. E como que esse histórico, o contexto histórico específico, né, eu consigo descobri-lo, ou eu consigo achá-lo no texto bíblico? Faça perguntas ao texto. Isso daí você tem que escrever se você estiver anotando.
Então faça boas perguntas ao texto bíblico. Tudo começa com isso, fazendo boas perguntas. Pastor, quais boas perguntas são essas? Vou dar alguns exemplos. A primeira delas é: quem escreveu essa carta? Ou essa epístola? Ou quem escreveu esse texto, esse evangelho? Quem escreveu esse texto que estamos lendo? Tudo começa por essa primeira pergunta. Entender isso é crucial para nós. Pastor, existem alguns livros bíblicos que nós não sabemos quem são os autores? Sim, né? 2 Reis, 1 Reis, Hebreus, por exemplo, nós não sabemos o autor exato. Existem muitas tentativas de descobrir. Eu tenho a minha particularidade, eu sou dos defensores que Paulo é o autor de Hebreus, mas existem defesas contra isso, tem gente que acha outras pessoas, existem várias teorias. A carta não deixa claro, mas eu enxergo muito a linguagem de Paulo ali em todo o texto de Hebreus. Alguns vão dizer que não, mas eu, como defensor, inclusive recentemente fizeram um estudo com inteligência artificial e cruzaram os dados de Hebreus em grego juntamente com todas as outras cartas de Paulo que nós sabemos a autoria, e a inteligência artificial acha uma correspondência de 88%. Então eu acho assim, a probabilidade muito grande de ser Paulo, mas eu não posso dizer isso, os irmãos sabem. O tempo inteiro, acho que a palavra que você mais me ouviu na exposição de Hebreus é o autor de Hebreus. Não temos o definido. Talvez você ouviu, a palavra que você mais ouviu durante toda essa série de exposição é o autor de Hebreus disse isso, o autor de Hebreus quer nos dizer isso, porque não posso afirmar veementemente, porque o texto não nos diz, mas os outros livros nós temos clareza de quem são aqueles que o escreveram, ok? E tudo começa por aqui. Segundo, quando foi escrito esse texto? Entender também quando o texto foi escrito vai nos ajudar na linguagem dele, entender o que ele quis dizer. Então, por exemplo, no período ali de Cristo, né, onde Cristo ainda estava na terra, quando Cristo ainda estava vivo, nós tínhamos o uso, como eu já usei antecipadamente na aula anterior, né, alguns exemplos, uso de certas palavras de uma certa forma, tinha um significado. Mas alguns outros evangelhos e cartas que foram escritos 70 depois de Cristo, talvez esse uso dessa palavra já tenha alterado, era uma outra forma de uso. Então saber quando foi escrito vai nos ajudar a localizar a interpretação daquele termo. Pastor, como eu descubro isso se a carta não está me dizendo quando foi escrita, né? Aquele livro que eu recomendei para os irmãos é uma grande ajuda, ele vai ter bem resumido. Algumas outras bíblias também já vão ter isso, a minha mesmo tem, né? A minha Bíblia, essa NVT que eu comprei, ela tem um mapinha aqui, né? Ela já começa com o significado do título, o livro vai descrever aqui a autoria, o objetivo do livro, a estrutura, o tema, e às vezes ele vai dar aqui a data, quando ele tem a informação também. Então algumas bíblias já vão ter essa informação, já vão te ajudar, mas pastor, não encontrei, não tenho essa ferramenta. Você pode pesquisar em sites especializados, ok? Pastor, a inteligência artificial pode me ajudar nesse caso? Pode, mas cheque, tá bom? A inteligência artificial erra, é um tipo de busca melhorado, é um Google melhorado, sempre use como isso, nunca ache que ela é infalível, é só um sistema de busca melhorado. Então, o que eu faço normalmente quando eu não tenho informação em lugar nenhum e eu preciso usar a inteligência artificial? Eu pesquiso em 3 diferentes para ver se elas vão me dar o mesmo resultado. E às vezes elas dão uns resultados diferentes. Aí eu pergunto, qual a fonte? De onde você tirou essa resposta? Ela me dá, aí eu vou lá na fonte checar que fonte é essa, se é uma fonte primária ou se é um blog aleatório aí da internet, né? Ou se é um site confiável, com gente confiável, com... a fonte é de gente, de acadêmicos, teólogos acadêmicos. Aí eu verifico e tenho uma certeza, eu posso julgar ali o que é a melhor resposta, ok, meus irmãos? Então são ferramentas que nós podemos usar também, mas sempre com cuidado, ok? Então, quando se já foi respondido, qual a outra pergunta que nós devemos fazer para o texto ou para o livro que estamos lendo? Qual motivo ele escreveu isso daqui? Por qual motivo Paulo está escrevendo isso? Por qual motivo Lucas está escrevendo isso?
Quando você faz essa pergunta para si mesmo, você começa a procurar no texto que você está lendo. São perguntinhas que às vezes eu coloco, eu já tenho elas já decorado pela prática e pelo uso sempre, mas quando eu comecei a estudar hermenêutica e comecei a interpretar o texto, eu tinha uma colinha de papel mesmo, com as perguntas escritas. Eu não respondia elas ali, mas toda vez que eu estava lendo um texto, eu estava olhando para as perguntas, e então eu conseguia identificar quando eu chegava na resposta. Então eu sabia, opa, eu estou procurando nesse texto aqui quem escreveu e qual o motivo. E à medida que eu vou lendo, quando eu encontro uma frase que ele explica, que ele dá o motivo do porquê ele está escrevendo aquilo, aí eu destacava, ele está falando isso por causa disso. Então eu consigo compreender o texto mais uma vez melhor. E outra pergunta é o que havia acontecido que motivou essa comunicação. Então fazer essas perguntas para o próprio texto é o primeiro movimento de qualquer interpretação séria. Sempre que nós quisermos fazer uma boa interpretação, precisamos começar fazendo boas perguntas para o texto bíblico. E assim a gente vai compreender com mais clareza. E nem sempre o próprio texto, como eu disse, vai fornecer todas as respostas. Às vezes ele pressupõe já que o leitor, original, que estava recebendo a carta ali, aquele texto, ele já sabia de tudo. Quando você está numa conversa entre amigos, vocês não têm que explicar algo para o outro que vocês já sabem. Você simplesmente entra na conversa. Se alguém pegar às vezes a conversa sua de um amigo de texto, às vezes vai ficar todo perdido, porque ele não sabe o contexto. Vocês sabem, estavam comunicando, mas quem vem de fora não compreende 100%. Então por isso a gente precisa pesquisar, ler um pouco mais, aprofundar um pouco mais, para entendermos esse contexto histórico, essa carta, aonde ela chegou, para termos clareza. Aquilo que eu recomendei na aula passada, aquele livrinho de como ler a Bíblia livro por livro. Ele vale a pena demais você ter ele na cabeceira, do lado da sua Bíblia, porque ele já vai te dar todas essas respostas aqui, dessas perguntas que nós estamos fazendo para o texto. Mas é claro que é bom você ter esse exercício em você mesmo, para começar a conseguir identificar no texto bíblico. Uma aqui, outra ali, nem sempre vai conseguir, mas à medida que você for avançando na leitura bíblica, na interpretação, você vai conseguir identificar essas respostas também. E por isso então, irmãos, e além da própria leitura, pesquisar a história bíblica, pesquisar o contexto de cada livro, seu autor, os destinatários, os momentos em que for escrito, não é um pedantismo acadêmico. O que é um pedantismo acadêmico? Sabe quando vem alguém e ele é muito erudito e ele começa a usar palavras complicadas ao invés de palavras simples, e ele escolhe realmente as palavras complicadas só para se colocar como alguém superior, melhor. É aquele pedantismo acadêmico, Então, quando nós pesquisamos termos bíblicos, vamos a fundo, não é simplesmente isso, é porque existe uma necessidade. Existem termos que são complexos mesmo, existem coisas difíceis, então nós precisamos pesquisar, compreender para ter clareza, ok, meus irmãos? Então, quando nós fazemos isso, não é um pedantismo acadêmico, é um respeito pelaquilo que o autor quis dizer. Lembrando que o texto bíblico é um texto antigo. Temos que lembrar sempre disso. Não é um texto da nossa época. É um texto que aquele povo compreendeu. Mas nós agora não temos todo o contexto. Então precisamos pesquisar. Precisamos ir a fundo. Eu usava o exemplo nas minhas aulas de hermenêutica no seminário, quando eu dava aula no seminário, e explicava sempre para os irmãos, eu dava uma ilustração, de nós nos imaginarmos como um povo no futuro, daqui a 1000, 2000 anos, e por algum motivo, toda essa vida que nós temos aqui foi soterrada, já está debaixo de terra, catástrofes aconteceram, e agora virou só coisas que só são achadas com escavação. Mas essas civilizações futuras vieram, escavaram e acharam os nossos celulares. Descobriram um método de ativá-los, ligá-los, e as senhas decodificaram com sua nova tecnologia, e começou a ver nossas conversas da pandemia, e nós conversando aqui no Brasil, um com o outro, falando, não posso ir na sua casa, estou de lockdown. Eles têm uma outra língua, outras expressões, e nós estamos falando, não, vem para cá, mas vem todo mundo com máscara, vem para cá, não esqueça seu álcool gel. E as pessoas, sem entender o contexto,
do que se passou na pandemia, né, aqui em 2020, ficariam perdidas. O que esse povo está fazendo? Lockdown, máscara. Esse povo usava máscara naquela época, só iam para casa um do outro com máscaras. Eles ficariam perdidos sem entender o que estava acontecendo. Mas para nós, a nossa conversa faz todo sentido. Eu falando isso daqui, eu não precisei explicar coisa alguma, só precisei falar pandemia, lockdown, máscara, álcool. Você já entendeu tudo aí, você sabe do que eu estou falando, porque você tem o contexto com você. Assim eram os leitores bíblicos. Os autores não precisavam explicar tudo. Os termos às vezes chegavam direto, mas eles entendiam o que estava sendo falado. Eles não precisavam passar por um processo de interpretação. As cartas chegavam na igreja e eram lidas direta, completa. Então, quando chegava a carta de Hebreus, eles se reuniam, alguém ia na frente e lia a carta de Hebreus toda, porque era uma carta, era para ser entendida como um todo. Hoje aqui nós estamos aí há meses, pedaço por pedaço. E olha que nós estamos indo rápido, estamos pegando parte grande, mas pedaço por pedaço, pedaço por pedaço, né? Ali no Sermão do Monte, eu tive que pegar parte por parte, para a gente entender, interpretar, compreender. Naquela época não, Jesus fez um único discurso, ele foi para o monte, sentou e falou para toda a multidão. Ele fez uma pregação, um discurso. Nós temos que ir com cuidado, entendendo um a um, né? E olha que eu fui extremamente rápido. Eu acho que eu gastei no Sermão do Monte o quê? Uns 3 meses? Eu acho que foi isso, ou foi mais um pouco, 3 ou 4 meses, né? E quando nós olhamos, se a gente olhar para Martin Lloyd Jones, né, que fez essa exposição, ele fez 60 exposições. Então, mais de um ano, ele ficou só no Sermão do Monte. Então, não reclame de mim se eu estiver demorando numa exposição. Só no Sermão do Monte, 3 capítulos. Ele ficou 1 ano e meio expondo para a igreja dele. O melhor sermão que eu já vi, tem o livro inteiro, completo. Tive que ler todinho para poder pregar e resumir, encaixar, organizar para também ensinar os irmãos, né? Então, um livro imenso, né, de cada um dos sermões dele. Então veja bem, irmãos, compreender então o histórico, ir a fundo, entender o contexto, como eu disse, não é um pedantismo acadêmico, não é simplesmente, qual a melhor palavra para isso? Um preciosismo nosso em explicar, em falar, em dizer que sabemos o que está acontecendo, não, é um respeito pelo texto bíblico. Nós estamos respeitando o texto como ele é, a dificuldade que nós temos, e então estamos indo ponto a ponto para poder compreendê-lo com clareza, ok? Então, tomar 1 Coríntios como um exemplo é especialmente instrutivo para nós. Por quê, irmãos? Paulo escreveu a carta no início dos anos 50 depois de Cristo, tá? Então, os irmãos entender, não é quando a gente pega depois de Cristo, é depois do nascimento dele. Então, você contar aí 33 anos da vida dele, para 50 nós temos aí 17 depois da morte dele, tá bom? É assim só para os irmãos encaixarem, que às vezes falam assim, 50, tão longe, né? Depois que Cristo foi embora. Não, começa do nascimento, tá bom? Então, o cálculo é do nascimento, existe um erro aí nas nossas datas de alguns anos de diferença, não vou entrar nesse mérito, mas é só para os irmãos entenderem que quando a gente fala depois de Cristo, é um pouco mais próximo dele do que do ministério dele, do que realmente a gente acha, não é de fato 50, são 13 anos aqui depois. Então, depois de receber notícias preocupantes, né, sobre a comunidade de Corinto, por 2 vias, então olha como que aconteceu. Ele recebeu uma carta enviado pelos próprios coríntios como perguntas, isso fica claro lá em 1 Coríntios 7:1, e um relatório pessoal de pessoas da casa de Cloe em 1 Coríntios 1:11, isso também fica claro. Então Paulo recebeu uma carta de Corinto fazendo alguns questionamentos e perguntas, e depois ele também recebe um relato pessoal, algumas informações da casa de Cloe, e então ele devolve uma carta escrita para aqueles irmãos. Então, possivelmente a gente tinha aí, né, uma 1 Coríntios seria as cartas desses irmãos, 1 Coríntios seria 2 Coríntios, depois teríamos uma 3 Coríntios, que é mais outra carta que vem para Paulo, e 2 Coríntios na verdade seria 4 Coríntios, que é Paulo devolvendo. Mas o que é inspirado é só as cartas de Paulo, né? Mas só para os irmãos entenderem que há uma comunicação acontecendo aqui, há uma troca de informações acontecendo. Então nós temos ela sendo escrita 50 depois de Cristo, temos a compreensão de que é uma carta resposta de Paulo às necessidades daquela igreja. Então a igreja estava fragmentada em facções, haviam divisões ali, ela enfrentava questões de moralidade sexual, disputas sobre comida sacrificada a ídolos,
desordem no culto e confusão também sobre a ressurreição. Então Paulo não escreveu simplesmente um tratado de teologia sistemática. Nós encontramos aqui em Corinto, simplesmente Paulo escrevendo uma doutrina após doutrina, um tratado sistemático do que deveríamos fazer e o que não deveríamos. Não é simples assim. Paulo ele está escrevendo uma carta pastoral. Ele está sendo pastor, respondendo a necessidade da igreja. A igreja tinha perguntas, tinha dúvidas, e Paulo está pastoreando essa igreja com as suas necessidades reais. Então, quando nós enxergamos a carta de Corinto assim, entendemos que Paulo está trabalhando com uma igreja real, pessoas reais, com uma necessidade real. Paulo não estava apenas simplesmente escrevendo um tratado pensando, pessoas no futuro vão precisar saber o que Deus fala sobre esse assunto, então eu vou escrever e deixar registrado. Não, Paulo estava respondendo a uma necessidade da igreja de Corinto. E tendo essa necessidade ali, ele traz essas respostas, que também trazem para nós respostas às nossas necessidades atuais, há muitas delas. Inclusive, acabando a série aos Hebreus, nós vamos para 1 Corinto, vamos compreender bem esse texto, né? E eu já vou te dar algumas introduções aqui, que já vai te ajudar na hora da compreensão também. Então ele escreveu para esse povo. E ler então 1 Coríntios com esse cenário é como ler uma resposta, né, sem conhecer a pergunta. Se você não ignorar esse cenário, se você ignorar essa forma, então você está simplesmente lendo respostas sem saber a pergunta. Você não vai entender muito da comunicação. Então aonde que eu identifico isso? Vou te dar um exemplo, que é a forma como Paulo usa para escrever Corinto. Ele faz isso em 1 Corinto e faz em 2 Corinto. É uma forma diferente, mas que Paulo usa para escrever essas duas cartas, que é o que nós chamamos de diatribe. O que é essa bendita palavra? O senhor já está vindo com os pedantismo acadêmico aqui, né? Mas é para te explicar aqui o que é. A diatribe era uma forma retórica, principalmente os filósofos da época grega usavam muito. Eles inventavam um interlocutor com ele, fazendo perguntas para ele e ele responder. Então ele fazia a própria pergunta para si mesmo e ele respondia, a tal da pergunta retórica, né? Mas Paulo, ele está usando esse método aqui, mas não com um interlocutor fictício, porque ele tinha as cartas aqui de Corinto. Os irmãos de Corinto, isso fica claro no que ele escreve, nos versos que eu li lá para os irmãos. Ele fala de receber essa carta, as perguntas e também o testemunho dos da casa de Cloe. Então ele tem perguntas. E quando nós vamos lá para um exemplo, um que eu lembro aqui, pega a sua Bíblia, abre em 1 Coríntios 6,12, que você vai entender um pouco como é isso. E vai mudar a sua forma quando você ler 1 Coríntios agora. Você vai enxergar, vamos enxergar isso diretamente no texto. 1 Coríntios 6,12. 6,12? É isso mesmo. Eu não sei qual versão você está lendo, mas eu estou na NVT, então pode ser que as palavrinhas aqui estejam mais simplificadas, mas na NVT fica até mais fácil de entender a diatribe aqui, deixa bem mais claro. O que Paulo está dizendo? Olha o que ele diz no 12, um verso muito conhecido. Tudo me é permitido, ou talvez sua versão, tudo me é lícito. Só que quando as pessoas leem isso, está achando que Paulo está dizendo, está vendo? Paulo diz, tudo é lícito. Não, Paulo não disse isso, é a diatribe. Ele está colocando a pergunta dos coríntios, da carta deles, a afirmação, a interlocução deles. Eles dizem, tudo me é permitido, ou tudo me é lícito. Se você estiver na NVTI, está até entre aspas, né? Então tudo, para deixar ênfase, que não é ele que está dizendo, tudo me é permitido. Aí agora vem o que Paulo diz, nem tudo me convém. Ele responde com a mesma estrutura com a qual foi perguntado. Isso é uma diatribe. Corinto é o tempo inteiro assim. Quando você vai ler Corinto, você vai ver o tempo inteiro Paulo usando uma pergunta, uma interlocução dos coríntios para ele, mas ele não está afirmando isso, ele não está dizendo. Aí ele vem com uma réplica, com uma resposta àquilo que eles perguntaram. Aí qual que é a confusão de muitos irmãos? É ler o texto como se fosse Paulo falando, mas ele não disse isso, ele não está afirmando, ele está apenas dizendo, né, que os coríntios falaram isso e ele está então dando uma réplica, explicando, nem tudo nos convém, meus irmãos, tá? Você está dizendo aí que tudo me é lícito, mas eu estou dizendo, não são todas as coisas que nos convém. É basicamente ele dizendo, não é tudo
que é lícito. Ele não é tudo, tem coisas que não são lícitas a nós cristãos. É isso que ele está dizendo. Ele não está amenizando, dizendo, não, tudo é lícito, mas tem umas coisinhas que não convém aqui, como se fosse uma única coisa. Não, ele está dizendo, não nos convém. Nessas coisas não nos são lícitas. Existem coisas que não nos são. Vocês afirmam ser, eu estou dizendo, não o são. Então essa é uma forma de nós enxergarmos o texto. E ele até repete a fórmula, né? Acho que eu perdi aqui. 1 Coríntios, espera aí, eu fechei. Deixa eu voltar aqui. Capítulo 6, para terminar o texto, né? Porque ele repete. Aí ele, mas não devo me tornar escravo de nada, né? Tudo me é permitido, como eles haviam dito, ele diz, mas não devo me tornar escravo de nada. Aí depois ele vai tratar com relação aos alimentos e ele vai usar a mesma expressão. Os alimentos foram feitos para o estômago para os alimentos. É verdade, mas um dia Deus acabará com os dois. Então você vê, não foi Paulo que disse exatamente que os alimentos foram feitos para o estômago para o alimento. Era o povo de Corinto discutindo com Paulo, falando assim, o alimento foi feito para o estômago, eu posso comer as coisas sacrificadas a isso. E Paulo responde, não, é até verdade você está dizendo, mas Deus vai vir e vai destruir as duas coisas. Então você fica esperto, não é bem da forma como você está pensando, interpretando. Então é isso que está acontecendo aqui em Corinto. Quando nós olhamos para o texto, como diz, respeitando o que está sendo escrito, a forma, a maneira, o endereço, para quem, aquelas perguntas que eu disse lá no início vão nos ajudar. E podemos fazer até mais tipos de pergunta. Nós vamos entrar isso na aula que vem. Vamos falar bastante sobre isso, sobre as formas literárias que o texto escreve, que o texto bíblico foi escrito, poesia, apocalíptica, né, biografia, profecias, poemas. Nós vamos entender um pouco mais e cada um merece perguntas específicas para entendermos melhor o texto. Ok, meus irmãos? Então a carta, todo o texto bíblico, toda carta, existe um destinatário. Alguém estava recebendo ela. Os profetas, o povo de Israel. Às vezes a casa de Judá, às vezes a casa de Israel separada. Às vezes era o povo como um todo. Às vezes um evangelho, até mesmo os evangelhos, foram escritos para algumas comunidades específicas do seu tempo, respondendo necessidades específicas do seu tempo. Por isso que mesmo nos evangelhos sinóticos, né, sinóticos fala de algo que é igual, tá? Indo com sinergia, tudo parecido. São os 3 primeiros que nós temos ali, né? Mateus, Marcos e Lucas. Apenas João nós temos diferente, tá? Que é um evangelho bem diferente, ou cristologia mais alta. Mas os 3 primeiros, eles parecem que circundam as mesmas histórias. Mas quando nós colocamos lado a lado, parece que um conta de um jeito, o outro evangelista conta do outro. Um diz que foi 2 cegos curados na porta, na entrada. O outro diz que foi na porta de saída, era um cego só. Então como concilia essas coisas no texto bíblico? A hermenêutica nos ajuda. E ajuda a entender, compreendendo que cada autor escreveu para comunidades diferentes, com necessidade diferente. E cada um decidiu abordar ao seu lado da história, ou a parte da história que convinha num propósito teológico, no que ele queria ensinar. Então nós temos objetivos quando contamos histórias. Ninguém estava mentindo, mas cada um falou de uma forma com a qual, né, ele estava descrevendo a história, cumprindo o objetivo que ele queria atingir. Então isso nós vamos ver com mais clareza também na aula que vem, mas vai ajudar muito nesse exemplo aqui de compreender para quem foi escrito, tá bom? Quarto ponto então, eu quero usar agora o 4º e o 5º para nós fazermos alguns exemplos. Deixa eu ver quanto tempo ainda me resta, né? Acredito que vai dar tempo de passar por esses 2 exemplos. O primeiro é de Filipenses, no capítulo 4. Vamos abrir, pega a sua Bíblia, mesmo que esteja aí na apostila, talvez a gente leia alguns versos a mais. Então, Filipenses, no capítulo 4, verso 11. Versículo 11. Vamos ler desde o verso 10. Na verdade, vamos ler o verso 13, né, que é o mais famoso, que é o principal aqui. Quando nós nos deparamos, né, com esse versículo, que é muito usado para choque de caminhão, em postagem no Instagram, em fachada de lojas, em tudo, qualquer situação as pessoas colocam: posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá força, ou posso todas as coisas naquele que me fortalece.
E normalmente eles usam isso em qual contexto? Um contexto de uma vitória na vida, um contexto de conquista, um contexto de que eu vou avançar, eu vou vencer, né? Tem até aquela musiquinha, né? Vou avançar. É mais ou menos isso, né? Eu não vou cantar mais não, para não agredir seus ouvidos. Né? Então, nós criamos uma cultura muito triunfalista. E é usado muito esse verso nesse contexto triunfalista, de vencer, de vou conquistar, de vou ter uma promoção, de vou ganhar a corrida. Mas quando nós olhamos para o contexto, nós percebemos que não é isso que Paulo estava dizendo aqui. Não é, nem passa perto disso. Então quando nós lemos lá desde o verso 11, vou ler o verso 10 para ficar mais claro o contexto. Então Paulo está agradecendo as ofertas que a igreja de Filipenses estava mandando para ele, para o sustento dele, ok? Ele estava em prisão, ele precisava de recurso, o preso lá não é como no Brasil, que a vida do preso é mansa e boa, né? Tem o salário, a família ganha dinheiro, a coisa maravilhosa, né? Ser preso dia diário nesse país. Naquela época, se a pessoa não fosse sustentada por alguém de fora, ela morria de fome dentro da prisão. Então o governo não dava nada para o prisioneiro, então ele precisava que as pessoas mandassem para ele. E a igreja de Filipenses estava levando para eles levavam, né, esse recurso para Paulo. Epafrodito foi um desses irmãos que levou o recurso. E Paulo então está agradecendo. E olha a descrição de como ele vai então descrever esse versículo, né, nesse contexto. Ele diz: como eu me alegro no Senhor, por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Então por algum momento talvez eles esqueceram de Paulo e voltaram a se preocupar, voltaram a mandar uma oferta para ele ser cuidado lá na prisão. Aí ele diz: sei que sempre se preocupam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso, ele está agradecendo e depois ele está explicando por que ele disse essas coisas. Não digo isso por estar necessitado. E o que ele está falando? Olha, eu não estou agradecendo aqui, irmãos, para vocês me darem mais. Não é nesse sentido de comover vocês a me darem mais. Aí ele diz: pois aprendi, essa palavrinha é muito importante, aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Quando a gente lê então todo o contexto, agora fica mais claro aquilo que Paulo estava querendo dizer aqui para nós. Ele havia passado por abundância, mas também por escassez, por liberdade e também por prisão. E ele disse: olha, eu aprendi. Essa palavra é muito importante, esse verbo aqui, eu aprendi. Paulo, ele não recebeu esse contentamento no coração para viver na escassez, na abundância, para viver preso ou livre. O que ele está dizendo? Olha, na vitória ou na derrota, está tudo bem. Eu posso ser vitorioso em Cristo, mas eu também posso ser derrotado em Cristo. Posso também não ter nada, estar de estômago vazio, passando escassez, mas eu estou contente no Senhor. Eu estou contente em Cristo. Então você percebe que não é uma declaração de vitória, é uma declaração de contentamento, porque Cristo dá força para ele, para passar pela luta, para estar na luta, para viver na luta, para viver a necessidade. Ele também dá força para estar na abundância, porque na abundância nós também precisamos de força do Senhor, para não desviar, para não ir para outros caminhos, para não usufruir mais das riquezas, esquecer do Senhor. Tudo que Provérbios nos ensina quanto às riquezas. Então nós precisamos de Cristo nas duas situações. E o que ele está dizendo é isso: eu posso estar em qualquer uma dessas situações em Cristo. Não é uma declaração de vitória, até é, mas é uma declaração de vitória sobre essa visão do mundo, né, de que vencer é apenas ter promoção, ter aumento de salário, ter uma viagem boa, ter uma vida próspera, ter uma família linda e perfeita. E essa não é a visão bíblica da vitória. A vitória é que mesmo estando nesse mundo e tudo dando errado, nós não perdemos a fé em Cristo Jesus. Nós permanecemos crendo e confiando em Deus até o final das nossas vidas. Mesmo que o mal nos sobrevém, nós temos força para permanecer, porque é Cristo que nos fortalece. E Paulo diz: olha, eu aprendi. Então não é um dom automático que nós recebemos, ele aprendeu no processo.
E muitas vezes nós reclamamos do processo de Deus nas nossas vidas. Deus permite, Deus deixa com coisas ruins aconteçam conosco, com provações venham sobre nós, e muitas vezes nós reclamamos do processo, mas é o que Paulo está dizendo, olha, é no processo é que ele aprendeu e viu que Cristo era a única força que ele tinha. Então às vezes Deus vai permitir momentos de abundância, momentos de florescimento em todas as áreas da nossa vida, mas às vezes também vai permitir momentos de escassez, e em todas as situações nós estamos nela para sermos aperfeiçoados, sermos santificados, tanto na luta, na dor, quanto na vitória. Nós estamos sendo colocados em cada uma das situações para sermos aperfeiçoados, para aprendermos a viver e termos um contentamento em uma única pessoa, Cristo Jesus. Porque quando a coisa dá certo e está tudo bem, nós não nos esquecemos dele. E quando as coisas dão errado, nós também não nos esquecemos dele. Nós permanecemos na mesma posição. Eu creio em Cristo, Deus é bom, e mesmo que seja ruim ou esteja bom, eu continuo servindo, amando e conduzindo a minha vida junto com o meu Salvador. Esse é o ensino bíblico do Novo Testamento. É por isso, é por onde Paulo, o autor de Hebreus, todos eles circundam em volta desse ensinamento. E nós precisamos aprender a viver. E o tudo posso, como eu disse, não é uma declaração de poder sobre a circunstância, de que eu posso vencer, eu posso declarar e ver algo acontecendo, né? Eu posso então subir, né, as escadas da vida, eu tenho essa força para isso. Não, eu tenho a força para ficar pobre. É isso daí que Paulo está dizendo. Eu tenho força também para ser pobre, não tem problema. Qual que Deus vai escolher para a minha vida? Não sei. Eu tenho vontade de ser rico, irmãos? Claro que tem. Tem vontade de ter dinheiro? É óbvio, não nego isso. Isso é uma realidade, todos nós queremos prosperar, sim. Mas a grande questão é, há um poder em mim que tanto faz. O que Deus definir na minha vida, está tudo certo, eu estou com Ele. Se Ele definiu que a minha vida vai ser uma vida, né, mediana, vou até o fim com Ele na média. É aqui que Ele me colocou, Ele me pôs no Brasil. A vida nossa é mais difícil que a dos outros, do médio americano, do médio europeu. Nossa vida é uma luta, mas é isso que Deus escolheu para mim. Nasci brasileiro, estou aqui, vou continuar em paz, não vou entrar em crise. Não vai ficar olhando o preço do carro lá nos Estados Unidos, né, e comparando com o nosso, ficar em crise. Ó Deus, por que eu sou pobre desse tanto, não consigo comprar esse carro? Ó Deus, por que eu sou pobre desse tanto, não consigo comprar uma casa? Né, dá até um desespero, né, quando a gente olha o preço das casas, né, subindo. E os corretores ainda ficam postando, né? 4 anos atrás, a casa de hoje valia o dobro, daqui 4 anos vai valer o dobro de hoje. Eu falo, eu não compro nunca, não vou chegar lá. Mas aí há um poder em nós que está contente. Esse é o ponto, não se abala, não se preocupa, não, estou em paz, minha vida não é nessa terra, minha vida não é aqui, eu aprendi a viver em qualquer situação. Mas Deus prosperou, portas aí se abriram, a coisa virou, algo, né, miraculoso aconteceu, você ficou rico, prosperou, glória a Deus por isso. Consiga viver nisso com contentamento no Senhor. Não tenha seus olhos vislumbrando por isso, porque isso acaba também, isso vai embora, mais cedo ou mais tarde. Pode ser que você consiga até a sua vida, mas isso não tem valor em si algum, porque o que tem valor é Cristo em nós. Amém, amados? E isso é o tudo posso. Isso é o tudo posso. É estar contente em Cristo em toda e qualquer situação. Então a diferença da hermenêutica é enorme, tanto na vida prática quanto na teologia da prosperidade, que este versículo frequentemente alimenta. Então, quando nós temos uma boa hermenêutica do texto, nós vamos ter a compreensão daquilo que o autor queria dizer. Você percebe que o exemplo aqui foi apenas um exemplo de contexto. Eu li um pouquinho acima, eu li para entender o que Paulo estava dizendo, o que ele estava descrevendo, compreendi o contexto histórico, né, que eu já entreguei de bandeja, né, Paulo estava preso, estava em necessidade, eles estavam num momento que não era um momento de vitória, e o povo posta é quando tem a promoção do emprego. Ele estava preso, sem comida, gente, estava preso sem dinheiro. Aí ele agradece os irmãos e fala, olha, mas não é por isso que eu estou dizendo essas coisas. E ele descreve todo o resto. Ele está dizendo, olha, eu estava contente, tanto tendo, quando eu não tinha, mas vocês me deram, glória a Deus, está bem, agora eu tenho, mas se eu não tivesse, eu também estou contente, porque eu posso isso em Cristo. Na prisão eu posso estar em Cristo. Então ele falou isso no momento de maior derrota dele. Estava preso e ainda sem saber se ia ser morto ou não, que ainda estava no processo de julgamento do que iria acontecer com Paulo. Não aconteceu, foi livre depois,
morreu mais para frente, mas nesse momento ele nem sabia o que viria a ser com ele. E ele até fala, ele começa a carta dizendo o quê? Né? Ele vai falar a respeito dele: morrer para mim, né? Morrer é lucro e viver é Cristo. Tanto faz. Ele estava ali naquela decisão: nem sei o que é melhor, porque se eu viver, eu posso viver Cristo ainda mais e poder, né, explicar e pregar e falar. Mas se eu estiver vivo, mas se eu morrer, eu estarei com meu Senhor, com Cristo. Então tá tudo bom para mim, estou no lucro em qualquer situação. Então olha o contentamento de Paulo, e é isso que ele está ensinando em toda a sua carta: o contentamento mesmo em meio à luta. Mas quando é que nós, no meio da luta, dissemos isso, né? Tudo eu posso. Está lá sem como pagar as contas, no final do mês, tudo bichado, e você para e fala: eu posso até isso no Senhor. Eu tenho força em Deus para passar por isso, para permanecer nisso. Se Deus quiser livrar, vai livrar. Se não livrar, minha vida for até o final, meio nos trancos e barrancos, foi assim, não tem problema. O que importa é que eu esteja em Cristo. Amém? Segundo exemplo, para nós finalizarmos, é o de João 9,6, que eu já citei ele, mas agora eu quero aprofundar com os irmãos esse exemplo, né? Que é o segundo exemplo, ainda é mais revelador para nós, porque sem o contexto histórico e específico, o leitor moderno nem percebe que há um escândalo no texto. Lá em João 9, no verso 6 diz: depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e untou os olhos do cego com lama. Os irmãos lembram desse texto, né? Inclusive pegue sua Bíblia, já deixa aberta aí em João, porque nós vamos ler alguns outros versículos também. Então João, no capítulo 9, para que fique claro isso para nós. Quando alguns leem esse versículo isoladamente, o que muitas vezes eles fazem, né? Eles começam, ou esse tipo de versículo aqui são as grandes bases para os tipos de atos proféticos, que ato profético não existe, tá, irmãos? Ato profético era coisa lá dos profetas, do Velho Testamento, então não existe ato profético, tá? A base dos atos proféticos normalmente são versículos como esses daqui, né? Que aí fala: Jesus fez lama, então passou no olho do cego, então também vou fazer alguma coisa. Aí você já viu, né? Pregador passando paletó nos outros, passando suor. Eu já vi coisas tão terríveis, filmadas e gravadas, que eu não consigo nem falar diante da câmera aqui, de tão nojento que é, de que pastores fizeram em nome de versículos como esse, porque Jesus fez algo, então eu também posso fazer algo. Aí você tem aquelas coisas de pregadores televisivos, né? Coloca o copo em cima da TV, hoje acabou, né? Porque as TV é fininha, não cabe mais, né? Aí cai os copos, né? Mas antigamente tinha isso, né? Então você vai ver gente vendendo aí, isso foi ano passado, ano retrasado, que eu vi um pregador televisivo vendendo sabão em pó ungido, que era para lavar suas roupas e tirar toda a urucubaca da sua vida, né? Então eu falei assim: tomara que seja pelo menos de qualidade, porque era caro aquele sabão em pó, né? Então assim, vende-se de tudo, todos os objetos, todas as formas, e coloca como atos proféticos. E a Bíblia, o Novo Testamento, nunca nos dá nenhuma ordem para isso. Mas como entender isso então que Jesus fez? Algo físico que Jesus está fazendo aqui, pastor. Jesus fez, nós não poderíamos fazer também? Nós temos que entender que os exemplos bíblicos, se não existem uma ordem, eles não devem ser seguidos. Isso é um princípio da hermenêutica, guarda com você. Se não existe uma ordem no Novo Testamento, o exemplo não é para ser seguido, é só um exemplo, é para enxergarmos algo e aprendermos algo. Então, por exemplo, Jesus andou sobre as águas, Pedro andou sobre as águas. Existe uma ordem para nós andarmos sobre as águas, irmãos? Não. Então isso não vai acontecer conosco. Aí você fala: não, pastor, isso é claro, é óbvio. Mas não foi claro para 4 jovens coreanos que alugaram um navio e por fé falaram para o dono do navio: você vai embora, nós vamos pular na água e nós vamos andar sobre as águas, porque esse é o nosso ato de fé. Esses 4 jovens morreram. Você pode pesquisar, você vai ver a reportagem aí, tá? Então, mas por quê? Por conta dessas interpretações malucas do texto bíblico que não existem. Se não há uma ordem, não temos que fazer. Pode ser tomado como um exemplo para nós, né? Por exemplo, Jesus orava à alta madrugada em algumas vezes. Posso tirar isso como um exemplo para a minha vida? Posso, mas quer dizer que é uma lei que eu tenho que orar sempre de madrugada? Não, de jeito nenhum, porque não há uma ordem. A ordem bíblica é para orar, então eu tenho que orar, isso que é a ordem bíblica. Agora o horário eu posso tirar como exemplo, mas não é uma ordem, eu não tenho que fazer, estou desobrigado a cumprir.
E aqui nós temos isso, um exemplo de algo que Jesus fez, mas não tem nenhuma ordem para a gente cuspir em nada, porque eu já vi gente cuspindo em outras pessoas várias vezes, de propósito, né? Essas coisas nojentas eu não gosto de contar muito, mas tem, com a boca aberta a pessoa, assim, ele falando que era ungido de Deus e que isso ia curar a pessoa, né? E você sabe o resultado, nada aconteceu, mas loucuras. Mas o que então Jesus estava fazendo? Nós precisamos entender o contexto histórico específico do que estava surgindo aqui. Então eu já dei esse exemplo por cima, mas eu quero ir um pouco além. Então o amassar barro, que é o que Jesus faz, ele cospe no chão para amassar barro, é uma das 39 categorias de trabalho que os judaísmos, lembra que no período de Jesus havia os judaísmos, e dentro do farisaísmo havia um certo escrito de categorias do que não deveria fazer com o sábado. A lei era o sábado, que Deus deu para guardar o sábado, porém eles criavam leis que iam além. Você vai ver várias vezes Jesus indo contra alguma dessas leis. A lei Corbã é uma delas, que Jesus confronta, né, os fariseus. Várias leis que foram criadas por eles inventavam com base no Velho Testamento. E havia uma categoria de 39 coisas que era um trabalho que você não podia fazer no sábado, e uma delas era amassar barro. Quando Jesus está aqui no capítulo 9 e você entende todo o contexto, ele tudo está girando em torno disso. É uma discussão sobre o sábado, toda a discussão aqui. A primeira discussão nem é o cego, está acontecendo uma discussão a respeito do sábado, né? Então os fariseus, eles ficavam divididos muitas vezes a respeito do que Jesus era, né? Porque alguns diziam que Jesus não podia vir de Deus, né? Porque ele violou o sábado, porque ele fez isso. Outros questionavam, né, como um pecador poderia fazer tais sinais. Está lá no verso 16. Você vai perceber que antes e depois eles estão falando sobre o sábado. Isso é contexto. Então tudo que está dentro você tem que ler de acordo com o que está falando antes e depois. Então eles estão discutindo sobre Jesus e a respeito do sábado. Quando nós vamos ler lá o verso 16, para isso ficar talvez um pouquinho mais claro. Olha o que eles disseram. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois trabalha no sábado. Outros disseram: mas como um pecador poderia fazer sinais como esse? E havia entre eles uma divergência de opiniões. Então olha o que Jesus causou. A discussão aqui era se ele quebrou o sábado. Mas lembre, Jesus não quebrou a lei, ele é o Senhor do sábado. A categoria que ele quebra é dos fariseus, é das leis que eles acrescentaram, colocaram além. Então Jesus amassa o barro, quebrando uma das 39 categorias dos escritos e ensinos dos rabinos da época. Então ele quebra isso. Aí eles olham para Jesus e falam: esse homem não é de Deus, é pecador, porque ele quebrou o sábado. Aí os outros olham e falam: mas como alguém que é pecador, que quebra o sábado, pode fazer um milagre como esse? Você está entendendo o que Jesus causou aqui? A discussão não é cuspir no chão, não é fazer um ato profético para que a pessoa seja curada. O que Jesus está causando aqui é um rebuliço para confrontar os fariseus com relação à hipocrisia deles do sábado. Por que da hipocrisia deles? Aí nós vamos, se você ler todos os outros versos, estou lendo só alguns pontuais para a gente entender. No verso 17, olha o que diz. Verso 17: os fariseus voltaram e perguntaram ao homem que havia sido cego: o que você diz desse homem que o curou? Perguntaram para o cego. Ele deve ser profeta, respondeu o homem. Olha só, os fariseus disseram: é pecador, não vem de Deus. O cego disse: é um profeta. A primeira coisa, é um profeta. Lá no verso 33, vamos pular agora lá para o verso 33, porque a história aqui é longa, vem bem antes, né? Verso 33, então, olha o que diz. O próprio cego, né, falando: se esse homem não fosse de Deus, não teria conseguido fazê-lo, falando a respeito da cura. Então ele é um profeta e ele vem de Deus. O cego está definindo quem é Jesus aqui. Aí, e finalmente, né, quando o cego agora encontra Jesus de novo, olha o que ele diz lá no verso 38, porque os fariseus tinham ido ao cego, agora o cego encontra Jesus. Ele diz: sim, Senhor, eu creio, declarou o homem e adorou Jesus. O cego disse: ele é profeta, ele vem de Deus, e depois ele disse: eu creio. A ironia do autor aqui de João fica claro para nós. Ele está mostrando algo irônico aqui. Quem foi a única pessoa que enxergou em toda a história aqui quem era Cristo? O cego.
Os que enxergavam, na verdade, eram os verdadeiros cegos. E é isso que Jesus está tratando, é isso que João está trazendo em toda a descrição. Começou lá no capítulo 9, falando do sábado, depois Jesus